título dessa mensagem, da mensagem de hoje, fala sobre superação de medos. O título é Superando o Medo. A gente vive em tempos onde o medo domina muitas vezes as ações das pessoas. Aliás, o medo está cercando a humanidade e tentando tirar a humanidade do relacionamento com Deus desde sempre. Quando a gente começa a ler, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, lá nos capítulos iniciais do livro de Gênesis, Deus tinha um relacionamento perfeito com a humanidade. Eu estava lendo a passagem que falava que à tardinha, Deus se encontrava com Adão e Eva e conversava com eles. E eu fiquei me imaginando naquele momento maravilhoso. Já pensou? Deus, toda tardinha você sabia que você tinha um compromisso com Ele. À tardinha eu vou conversar com Deus. Eu vou aprender com Deus. Imagine que conversa maravilhosa era essa. E Deus ensinava coisas para Adão e para Eva. Falava para eles sobre a vida, sobre a natureza, sobre as coisas que Ele criou, em detalhes. Imagine, naquela época Adão e Eva não tinham medo de absolutamente nada. Não tinham medo que o leão fosse matar eles. Não tinham medo de dormir num escondidinho dentro de uma caverna, com medo de que, alguém fosse atacar ou que uma serpente fosse morder ali. Eles não tinham medo. Porque o relacionamento com Deus faz isso. Você não fica preocupado. Porque você tem Deus. À tardinha Ele vem falar comigo. Ele está comigo todos os dias. O relacionamento com Deus é isso. É um relacionamento que faz o medo se afugentar das nossas vidas. E Adão e Eva todos os dias ali naquele relacionamento, aprendendo as coisas com Deus. E Deus ensinava. E um dos ensinamentos que Deus trouxe para Adão e para Eva foi: olha, vocês podem comer de todas as árvores, de todos os frutos que tem aqui no Jardim do Éden. Mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi uma orientação, um dos ensinamentos, que Deus fez para Adão e para Eva. Mas a Bíblia fala que um belo dia apareceu a serpente, que é o diabo, e tentou e conseguiu manipular Eva. E a manipulação do inimigo foi justamente usando o medo. E medo de que ela estivesse perdendo uma oportunidade grande, Poxa, você não conhece? Ainda não experimentou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Você está perdendo. Eu estava estudando sobre esse assunto. Foi uma abordagem psicológica da estratégia que o inimigo usou com relação a Eva. E diz que ele fez um questionamento para criar dúvida. Ele falou assim, primeira coisa, ele chegou para Eva e falou assim: Eva, é verdade que Deus disse não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Ele já chegou falando assim, olha, é verdade que ele falou que não era para comer nenhuma árvore? Ele sabia que existia apenas uma árvore que era proibido tocar, mas ele já chegou falando, olha, é verdade que são todas? Criou aquele sentimento de escassez, E a Eva, questionada, ela foi responder. Um exemplo claro, de uma manipulação por questionamento. Depois tentou desviar o foco, criando um exagero e isolamento do proibido. Tentando falar, olha, aquilo ali é maravilhoso, você está perdendo, Eva. E assim vai. Fala aqui na psicologia, contradição autoritativa, questionando a autoridade de Deus. Deus falou que o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Isso é mentira, Eva. Depois apela para o orgulho, para a autossuficiência. E por final, o apelo à estética e ao desejo sensorial do fruto. Até hoje, o diabo usa ferramentas semelhantes para manipular as pessoas. A gente vê na política, independentemente da ideologia, seja de esquerda, de direita, como os políticos são mestres em usar o medo para ganhar voto.
Se o outro, às vezes as pessoas votam nem pelo que o candidato delas vai fazer, ou que elas acreditam que ele vai fazer, mas com medo do que o outro possa fazer. E eles usam isso, é uma técnica de psicologia. Olha, vai acontecer isso, né? De um lado fala que é o comunismo, do outro fala que é o fascismo, e fica uma constante briga, né? Mas é uma técnica de utilizar o medo para fazer. Muitos pais, às vezes com falta de sabedoria até, querem ensinar seus filhos usando o medo. Olha, se você não fizer, vai com o bicho papão vai te pegar. Cultivando medo no coração das crianças para que elas não façam determinadas coisas. Mas Deus, ele nunca usa o medo para nos fazer ir na direção certa. Deus, ele nos adverte. Ele fala, olha, meu filho, se você buscar os meus mandamentos, andar nos meus caminhos, você vai ser bem-aventurado. Você vai ser bem-aventurado na entrada, na saída, de manhã, de tarde, de noite, tudo quanto fizer prosperará. São promessas que Deus traz para aqueles que obedecem os seus ensinamentos, os seus mandamentos. Mas a Bíblia também fala, né? Olha, infelizmente, meu filho, se você não obedecer meus mandamentos, se você quiser viver a vida do seu jeito, há consequências para isso. Mas Deus não fica usando o medo como uma forma de manipulação. A gente vê hoje quantos líderes religiosos, né? E até uma vergonha, às vezes, para alguns que a gente chama de pastor, tentando, por exemplo, usar o medo como forma de arrecadar dinheiro. Tentando usar o medo para que as pessoas venham à igreja ou não saiam das suas igrejas. As pessoas têm liberdade para ir e vir. Elas têm que estar aqui na igreja por prazer, porque amam a Deus, não porque alguém está manipulando elas para estar vindo na igreja. Deus abomina isso. Os pastores são chamados de pastores, mas o pastor verdadeiro é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o bom pastor. Nós temos a atribuição de cuidar das ovelhas representando Jesus. E é uma responsabilidade muito grande. E ai daqueles que levarem essa responsabilidade de qualquer jeito. A Bíblia fala, ai daqueles que fazem as pessoas tropeçarem e caírem, se desviarem dos caminhos do Senhor, por manipulação, por uso do medo. Deus não nos chama para ficar colocando medo em ninguém. Deus nos chama para anunciar o amor dEle, anunciar a bondade, a misericórdia de Deus, a sua graça, o seu amor que nos alcançou, mesmo com todas as nossas imperfeições e erros e falhas. A gente às vezes fica ali fugindo, né, da presença de Deus por medo. Mas observe no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, Deus não virou as costas. Naquele dia Deus não deixou de cumprir o compromisso dele, de passar à tardinha e procurar por Adão e Eva. Deus fez a mesma coisa naquele dia. Procurou por eles e falou, onde é que vocês estão? Onde estavam? E Adão, né, responde, né? Deus perguntou, e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Por causa do pecado, por causa da desobediência, veio a morte. Quando Eva responde para a serpente, falando assim, olha, Deus falou para a gente não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela falou aquilo porque foi aquilo que Deus ensinou para ela. Mas ela complementa dizendo assim, porque Deus disse que o dia em que a gente comer, certamente nós morreríamos. E naquele dia, eles não morreram instantaneamente, mas a morte entrou na humanidade, a morte física. E houve essa separação entre Deus e o homem. E a maior de todas as mortes não foi nem o fato de que a partir de agora Adão e Eva morreriam fisicamente,
mas foi a separação de Deus. Não tem nada pior do que você ficar separado de Deus. Mas naquele dia Deus foi visitar Adão e Eva. Ele apareceu lá porque ele amava Adão e Eva. E assim, quando nós nos separamos de Deus por causa do pecado, de um distanciamento, Deus não deixa de te procurar. Ele continua indo atrás de você. Porque Ele nos ama, independentemente daquilo que você esteja vivendo, e não importa quão fundo você desceu no pecado. Não há pecado que Deus não tenha poder de nos transformar, de nos libertar, de nos renovar por uma vida nova com Ele. E essa separação gera esse medo. Mas o medo não foi algo que Deus imprimiu na natureza perfeita de Adão e Eva quando eles estavam lá no Jardim do Éden. O plano de Deus, o propósito de Deus nunca foi de que a humanidade tivesse medo. Jamais. Era para a gente viver uma vida sem preocupações. E o medo tem tantas raízes, né? Tantas causas. A gente vê que quando fazem uma pesquisa, quais são os maiores medos das pessoas? As pessoas dizem medo da morte, medo da solidão, medo do fracasso. Dizem que um dos maiores medos que existem quando perguntam é medo de falar em público. Né? Tipo, se eu chamar alguém aqui, sobe aqui e fala um pouquinho, né? Tem gente que treme na base, né? Mas é normal, né? Faz parte, é um medo do ser humano. Quantos medos, né? E é interessante, né? Que dependendo da cultura, a gente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente às vezes, né? Tem um medo que é um medo para proteção, que é aquele medo instintivo, de você ver alguma coisa que é perigosa, você sai correndo, você toma um susto, nosso corpo é tomado pela adrenalina para que a gente reaja mais rapidamente, para que nosso cérebro fique afiado em relação àquele perigo que está vindo contra nós. Isso faz parte da natureza humana. Quando a gente vê, eu tenho alguns parentes que moram no Japão e saíram do Brasil, foram morar lá, e eles contam, né, como pararam de ter medo de andar na rua falando com o celular. Eles andam na rua, não tem preocupação quando o sinal fica vermelho, se vai vir um ladrão. Porque lá não tem isso, né? Assim, deve ter um caso em 100 milhões por ano, não sei, de assalto no farol. Tem outros crimes lá. Lá não é perfeito, né? Tem violência também, tem a máfia, Yakuza lá. Então, mas a gente vai, dependendo do ambiente que a gente vive, cultivando e gerando medos. Às vezes é por causa de um trauma na infância. A gente tem uma amiga que foi atacada por um cachorro quando era criança. Por anos ela morria de medo de cachorro. Depois de muito tempo, o marido dela comprou um cachorrinho para ela. Ela começou a tirar aquele medo da vida dela. Então, tantos medos que às vezes nos paralisam. Outro dia eu estava vendo um vídeo, né, de um fazendeiro que tem aquela armadilha para javali, que cai, né? E pega os javalis, um círculo. E aí tinha a mãe javali, os filhotinhos. Na hora que cai aquela cerca, os javalis, filhotinhos, parece que desmaiam, né? Ficam ali imobilizados, num mecanismo de instinto de sobrevivência. E a gente, às vezes, está igualzinho. Vem uma situação, um desafio, um obstáculo, medo de fracasso, nos faz paralisar, literalmente. A gente para de ir para frente, ir para cima do problema, da dificuldade, confiando em Deus, porque a gente está com medo de que a gente vai fracassar, de que não vai dar certo. É interessante, né, como a resiliência, né, essa perseverança é importante na vida cristã. Porque essa perseverança, essa resiliência nos faz continuar na direção do alvo, mesmo quando a gente sofre um revés na nossa vida, quando as coisas não dão muito certo, mas a gente continua: Deus, eu vou seguir em frente, porque eu confio em Ti. Se você está comigo, eu creio que o Senhor está no controle da situação e os Teus propósitos para a minha vida vão se cumprir. E você continua marchando, indo na direção daquilo que Deus tem para a sua vida. Então a gente não pode ficar paralisado pelo medo.
O medo não provém de Deus. Se o medo está tomando conta do seu coração, comece a apresentar essa situação específica que você está enfrentando para Deus. Eu já orei tantas vezes assim, falando: Deus, eu estou com medo dessa situação. E aí eu sou até específico, eu estou com medo porque pode acontecer isso, que pode acontecer aquilo. Mas eu digo: Deus, eu sei que esse medo não vem de Ti. Porque aí no céu, eu tenho certeza que está tudo em paz. Ninguém aí no céu está preocupado com derrota, com fracasso. Aqui na terra a gente tem essas preocupações. Mas Deus, que a Tua mão de graça e de poder venha sobre a minha vida, tirando todo o medo e me trazendo paz para enfrentar essa situação e confiança de que você está comigo nesse momento difícil. A gente precisa orar assim. Uma paz racional. Não, é a paz de Deus. É uma paz perfeita. A Bíblia, no Velho Testamento, a palavra paz é traduzida como shalom. E a palavra shalom traz dentro de si paz e prosperidade. É interessante isso, né? Que Deus, Ele quer nos trazer não apenas paz, mas prosperidade. A prosperidade, não estou falando aqui de ficar rico, pelo contrário, né? Quantas pessoas perdem a paz por causa das riquezas? Porque não tem um mínimo de equilíbrio ou de capacidade de ser rico. Dizem que para cada 99 pessoas que têm, né, capacidade de ser pobre, que consegue viver a vida inteira às vezes na pobreza, às vezes tem uma pessoa que tem a capacidade de viver com riqueza, no sentido de que abala às vezes até o psicológico da pessoa. Ela fica fora de si, ela abandona amigos que foram amigos a vida inteira por causa da riqueza, porque ela não tem às vezes preparo, estofo, né, emocional para conviver com muita riqueza. E a gente tem que, como cristão, entender que o nosso objetivo aqui na terra não é ficar rico. A gente pode até, Deus, abençoar uns ou os outros, mas a prosperidade que Deus está falando aqui é uma vida próspera, no sentido de uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Porque você está prosperando significa evoluir, significa que você não está parado. E ninguém evolui, prospera na vida espiritual e no relacionamento com Deus sem desafios, sem problemas. Então glorifique a Deus pelos desafios, pelos problemas, porque eles te fazem prosperar. Eles te fazem, quando você coloca a sua confiança em Deus, claro, mas te fazem viver em paz no meio do caos, no meio da tribulação. Então a gente precisa entender isso. Não temas, crê somente. Quando Jesus falou essa expressão, não temas, crê somente, Ele falou isso para um homem chamado Jairo. A filha de Jairo estava prestes a morrer. Imagine só, numa época onde a medicina era extremamente rudimentar, né? Muito ainda anos-luz, né, do que a gente tem hoje de evolução da medicina. Então as pessoas viam pelos sinais: olha, o que muito provavelmente a minha filha vai morrer. E a única possibilidade de cura era uma cura milagrosa, através de Deus curando. E Jesus era a representação de Deus ali na terra, era Deus ali na terra, e era Ele que tinha o poder de curar. E Jairo, desesperado, e Deus vira para ele e fala: Jairo, não temas, crê somente. E Jairo, né, ele se viu impotente diante da situação da filha dele. Ele era um líder da sinagoga, era um homem importante, um homem que conhecia a Deus e temia a Deus, mas ficou desesperado. O que tem tirado o seu sono ultimamente? Uma situação na sua família, um contexto familiar? É um problema financeiro? É um problema de saúde? É um problema que você tem para resolver na semana que vem? Às vezes é um problema que você não tem a menor ideia de nem por onde começar, de tão grande que ele é. Se olhar do ponto de vista humano, não dá nem para você começar, né, a mover aquilo ali com a sua força, jamais. Mas é exatamente aí que Deus entra no circuito e mostra o poder dele, a graça dele, e resolve
todo e qualquer tipo de problema, mas a gente precisa ter fé. Por isso que Jesus falou para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. E o terceiro ponto que eu queria falar, aliás, antes disso, queria só ler, mas Salmo 27, versículo 1, o versículo diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Né? A gente às vezes está olhando para o quê? Você está olhando para o tamanho do seu problema. Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, ele não ficou olhando para o tamanho de Golias, para as habilidades militares e de guerreiro de Golias. Ele falou: você vem contra mim, né, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A gente pode falar a mesma coisa para o nosso problema. Você está vindo contra mim com problemas de saúde, financeiro, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu confio no meu Deus. Então esse salmo diz: o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? A gente não pode tirar os olhos de Jesus. Sempre tem que estar com os olhos em Jesus para afastar o medo. Pedro, quando ele vê Jesus andando sobre as águas, ele desce, né? Ele pergunta: mestre, eu posso ir até você? No começo ele estava com coragem, né? Ele falou: vou caminhar até você, Jesus. Mas quando ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o mar, para a escuridão, opa, isso daqui não é normal, uma pessoa andando em cima da água. Ele começa, né, o famoso arrumar chifre em cabeça de cavalo. Ele começa a ver situações, outras coisas. Ele tirou os olhos de Jesus. Com a gente é igualzinho. Se você tirar os olhos de Jesus, o medo vai te dominar, porque o medo se afasta com fé em Jesus Cristo, com confiança em Deus, sabendo que Ele é poderoso para nos levar para um novo patamar, para um novo momento com Ele. Terceiro ponto que eu queria falar é segurança na presença de Deus. Você quer ter segurança, você quer viver sem medo, ande na presença de Deus. A gente tenta resolver às vezes os problemas com tudo quanto é tipo de solução milagrosa. Eu vou fazer isso, vou puxar dali, vou puxar daqui, vou falar com ciclano, vou pedir ajuda para aquele meu amigo, vou fazer aquilo outro, vou para tal lugar. A gente tenta ali dar um jeito, né? Dar os nossos pulos. Mas a segurança verdadeira a gente só vai conseguir afastar, afugentar o medo andando na presença de Deus. Adão e Eva, quando andavam ali no jardim do Éden, na presença de Deus, não tinha medo, não tinha problema, porque eles sabiam que a segurança que eles tinham em Deus, a confiança que eles podiam ter em Deus. E lá em Josué capítulo 1, versículo 9, Josué, um homem de Deus que tinha sido o braço direito de Moisés por tantos anos, 40 anos, né, a travessia do Egito até a terra prometida. E de repente Moisés sai de cena. Moisés não é mais o líder de Israel, e Josué tem que assumir essa bucha, essa responsabilidade gigantesca de liderar um povo enorme, e um povo muito difícil de lidar e de liderar. E lá estava Josué diante daquele grande desafio, assim como cada um de nós, que às vezes enfrenta tantos grandes desafios. E o que Deus falou para ele? Ele disse lá em Josué capítulo 1, 9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. É uma ordem. Esforça-te. Deus está dando uma ordem, você tem que se esforçar. Deus não falou para Josué dizendo assim: Josué, eu vou resolver todos os problemas, tá? Fica tranquilo, eu vou acalmar esse povo, vai ser o céu de brigadeiro, a nova administração de Josué, vai ser tudo tranquilo. Não, ele falou: olha, se esforça, o desafio é grande, a gente precisa se esforçar e ter bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então a gente tem que ter essa noção de que Deus está conosco. A gente não precisa ter medo, porque o Senhor de Israel
é a nossa segurança. O Deus Todo-Poderoso está do nosso lado. Lá em Isaías 43, versículos 1 e 2, a Bíblia diz assim: não temas, porque eu te remi. Essa palavra remir vem de, quando a gente fala remissão dos pecados. Deus está dizendo: olha, não tenha medo, porque eu te remi. Os teus pecados foram remidos, foram perdoados. Não fica com medo. E às vezes por causa do pecado a gente fica ali morrendo de medo. Foge da presença de Deus igual Adão e Eva. Eles sabiam que eles erraram. O que eles fizeram? Correram da presença de Deus. Mas Deus nos chama para correr para a presença dEle. Quando passares, esse texto continua dizendo: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E para encerrar aqui, eu queria ler Filipenses 4, versículos 6 e 7, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Superar o medo é uma jornada. Ao longo das nossas vidas, nós vamos ter que aprender a superar o medo. Com Jesus Cristo, andando na presença dEle. O ponto principal agora, esse ponto 3 da mensagem é: ande na presença de Deus, todos os dias. Você vai começar seu dia, a Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Se você está começando seu dia por sua conta própria, sem entregar tudo o que você vai fazer naquele dia a Deus, você está correndo um risco de quebrar a cara. Mas se você entrega o teu caminho a Deus, ainda que o obstáculo te faça ali tropicar, Deus vai te sustentar e vai falar: não permito que nada venha sobre a sua vida, se eu não estiver no controle da situação. Deus está no controle da situação. Vamos nos colocar em pé. Eu quero fazer uma oração aqui. Nesse momento você vai ter a oportunidade de apresentar a Deus aquilo que tem te amedrontado, aquilo que tem te preocupado, aquilo que tem te causado desânimo. Você está desmotivado porque você sente às vezes que o fracasso está batendo na porta. Mas com Jesus Cristo nós somos sempre mais do que vencedores. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus agora. Pai querido, nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti e declaramos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cuida de cada um de nós de uma maneira única e especial. Obrigado, Deus, porque não há um passo que a gente dê aqui nessa terra que Você não saiba que a gente vai dar antes. Ó Deus, dirige os nossos passos, guia os nossos caminhos para uma vida longe do medo, longe da angústia, da preocupação, da ansiedade, porque a nossa fé, a nossa confiança está em Deus. Entregamos nessa noite os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas ansiedades nas Tuas mãos, porque Tu és poderoso para nos tirar de um lamaçal de lodo, para nos tirar de um emaranhado de preocupações e de problemas, e nos colocar num lugar de paz e tranquilidade, num lugar de shalom, de paz e de prosperidade. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a gente tenha consciência essa semana, por onde andarmos, o nosso Deus vai na frente. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso general, Ele é a nossa força. Nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Deus seja louvado. Vamos...